Agenda Viva vai conversar com uma das personagens mais importantes da literatura paraibana. Um dos poucos autores que tem tamanho currículo envolvendo diretamente na prática da literatura. Mais de 40 anos de exercício da prática, registro também em favor da proteção do meio ambiente, da natureza, da ecologia. Um dos pioneiros da literatura haikai Paraíba e agora com um novo projeto cultural no Picuí Praia. Vamos conversar com Saulo Mendonça. Saulo. Oi, Gil. Tudo bem? Oi, pessoal da rede. Não é bem assim, obrigado pelas palavras. Quanto ao projeto do Picuí Praia, foi um projeto que nasceu lá da ideia dos dois irmãos, né, o Ibrahim e Isaac. Eles sempre quiseram, sempre tiveram vontade de trazer a cultura para dentro de casa. E me convidou um certo dia que eu estive lá para fazer uma exposição permanente de haikais e eu aceitei. E parece que eles já abriram o leque com a segunda etapa desse projeto cultural, que eu estou achando muito, muito importante para Paraíba. Uma vez que dá vez, né, a oportunidade também ao turista de ver e sentir o volume da cultura, da arte da Paraíba. Não só o turista, né, mas o turista interno. O universitário, o visitante de uma forma geral, né? Eu ia te perguntar justamente isso, mas aí você já respondeu. Como é essa coisa de misturar carne de sol com poesia? Eu estou achando uma estratégia? Uma pergunta muito oportuna e eu vou responder com a afirmação de uma amiga minha, escritora, poeta, Ione Santiago, uma poeta paulista, quando soube dessa expulsão de haikais dentro de um restaurante. Aí a expressão dela foi a seguinte, que o meu haikai é uma deliciosa refeição e que estaria em bom lugar. Então está respondido. Tá certo. Pessoal, vamos conversar um pouco sobre o teu trabalho, né? Você é um sonhador? Eu acho que o sonho é uma coisa imprescindível para viver. Não o sonho com asas partidas, asas quebradas. Eu acho que o sonho deve existir sempre no homem, porque é uma forma dele se sustentar melhor para viver, para andar, para caminhar. Enfim, para realizar inclusive os seus sonhos, né? O sonho não é uma ilusão. O sonho pode ser uma grande realidade. E a realidade é essa, que o sonho é imprescindível, sabe? Quando a pessoa olha para um poeta e diz, você é um sonhador, aí no mau sentido, né? É no mau sentido. Mas você não ganha dinheiro, o sonho é uma coisa muito As pessoas estão ligadas nessa proposta de pragmática, né? Nessa proposta imediatista de que a vida é dinheiro, que a vida, né? Que você, mas assim, e aí perde um pouco a noção do que é o sonho, né? O sonho seria assim um planejamento do que a gente quer realizar, alguma coisa assim. Você acha que é o modelo de vida, né, Gil? Modelo de vida. Uma vez me perguntaram assim, poesia dá dinheiro, Saulo? Eu respondi, não, dá alegria. E de repente muita gente aí com muita grana não consegue comprar nem um pouco da alegria que precisa para viver. São 42 anos de 42 anos. Você é de onde? Eu sou de Alagoa Grande. Alagoa Grande. Ali próximo à Areia. A Lagoinha e a Areia. Entre a Areia e a Lagoa Grande. A terra de Jackson do Pandeiro. Você vem de uma família de tradição literária, de artistas? Não. Você nasce lá e vem para cá quando? Meu pai soube muito assim, fazer filhos
de cascar cana de açúcar, né, para os filhos. Foi um grande comerciante, que deixou uma lição de honestidade, né, de deixou um doce honradez. poeta, né? Um doce poeta, né? Bom, a gente vai vivendo, né, assim, fazendo poesia, que é uma forma de viver. A poesia realmente ajuda a viver. E outra, Gil, que muita gente acha que ser poeta é escrever um poema. Eu já vejo diferente. Poeta é aquele que tem um modelo de vida, porque de repente a poesia não é um poema só. A poesia está na fala, nos passos, na forma de olhar, de pensar, de ver. Porque, sabe, né, para a gente ter um aspecto mais profundo, a gente tem que ver depois de olhar. Tá? Então, se não tiver poesia, não acontece, isso não acontece. Como é essa coisa de viver entre as letras? É uma questão de bem-estar. Eu, pelo menos, gosto, eu sempre gostei, né, de ler muito, de escrever. Tá? E a gente se apaixona, né, pela arte literária. Às vezes, por outra, a gente pensa que é uma obsessão, mas de repente é uma grande paixão. Né? Começa de pequeno, você? Desde pequeno eu sempre rabisquei coisas, né? Você veio para João Pessoa quando? Já perguntei isso? Não, não, na verdade eu vim para João Pessoa com 12 anos de idade para ser padre. Né? Para satisfazer o grande sonho de minha mãe. Naquele tempo tinha que ter um padre, um juiz, um médico, engenheiro. Por aí vai, um engenheiro. Né? E não deu, né? Não deu, mas foi muito bom para mim. Eu tenho uma herança muito grande do seminário, que é essa religiosidade que eu trouxe até hoje. Né? Ah, você passou pelo seminário. Passei e cheguei até a usar batina, né? E depois que saí do seminário, eu, com toda a formação religiosa, né, do catolicismo tradicional, eu li um livro, me emprestaram um livro, chamado O Principiante Espírita. E quando eu terminei esse livro, eu disse a mim mesmo, essa vai ser a minha linha, e até hoje é. Você conhece Chico Xavier, Allan Kardec, essas coisas? Eu já li muito Allan Kardec. Quanto a Chico Xavier, eu tenho um orgulho muito grande na minha vida. É que eu fui produtor do Sibelius, né? Aquele menino que toca piano e que, de uma forma fenomenal, aos 3 anos ele falou, andou e tocou piano. Então, quando eu fui... dizem que é uma reencarnação, né? O espírito que vem já antecipando os dons que ele havia em outra vida e chega já tocando. Até falo em Jean Julius Sibelius, certo, que ele é a reencarnação dele. Prossiga. Mas aí, nesse ínterim de tempo em que eu fui produtor dele, em minha casa ele me mostrou uma melodia que ele fez para Chico Xavier. Ele já tinha tido um contato com o Chico, uma visita lá em Uberaba. Aí eu tive a ideia assim, de colocar uma letra, ele gostou muito, vamos fazer a letra e tal. Eu fiz a letra, eu coloquei o título da música e ele mesmo fez o playback, eu também dei uma ajudada com a minha inexperiência mesmo. E o playback foi feito, fomos numa rádio e gravei a música e essa música chegou até Chico Xavier. Dentro de uma caixa tinha 20 fitas cassete. Ele, sem ver a caixa, disse, abre essa caixa que tem uma coisa especial para mim. Ele pôs o braço assim, tirou a única fita que tinha capa colorida e colocou no bolso. Até hoje eu não sei explicar por quê, né? Por que ele colocou no bolso? Ele tomou uns conhecimentos através do filho, ele estava em casa, né? Estava em casa. Através do filho, da secretária dele, tomou uns conhecimentos que depois de 8 dias ele ouviu e chorou copiosamente. Vamos ver alguma coisa dos teus livros, assim? Você me falou que tem um que é bem recente, daqui a pouco a gente vê o Haikai, né? Que eu queria que você me explicasse mais o que é Haikai. Esse é o que saiu agora da FUNESC, prêmio
Tá? do concurso literário José Américo de Almeida. Isso aqui é recadosqueameios.com. Mini Crônicas Virtuais, Saulo Mendonça. Isso. Prêmio Literário José Américo de Almeida, Edições Funesc. Fundação Espaço Cultural, Joselino do Rego. Sim, fala. Esse marcador Sim, do livro, eu tive essa ideia, né? Porque sendo o concurso de José Américo de Almeida, eu me lembrei e achei essa foto aqui, né, uma visita que eu fiz a José Américo, aí dela eu fiz o marcador de livro. Foi em 1975, né? Saulo e José Américo de Almeida aqui. Ele me perguntou, Saulo, por que você não publica um livro? E, de repente, depois de 42 anos, eu ganho um prêmio no concurso literário José Américo de Almeida, né? Eu achei interessante, fiz esse marcadorzinho do livro. Então, aí você está me falando desse livro que saiu agora, Essa aqui Recados de a Ameios. segunda edição, Deixa eu mostrar para lá. que saiu primeiro do que a primeira edição, né? A segunda edição saiu primeiro, isso é quase neto, né? Coisa de Saulo. Claro. E esse foi o primeiro prêmio que eu tirei lá ganhei lá no Espaço Cultural, na Funesc também. Face Oblíqua. É. Saulo Mendonça, Prêmio Funesc. Esse livro, se eu quiser adquirir, se o público quiser adquirir, encontra? Deve ter algum dele no Sebo Cultural do Heriberto. No Sebo Cultural do Heriberto. Aí, Heriberto, um abraço, hein? Vamos conversar qualquer dia aqui, tá bom? Escute, e de que, sobre o que esses livros? Crônica. Crônicas. Esse aqui é mais assim, uma coisa que eu até aconselho para o aluno do curso fundamental, né? É exatamente a resposta a alguns e-mails que eu fui arquivando. No final eu fiz uma seleção e joguei num livro. Exatamente, querendo dizer que a resposta que se dá no e-mail ou em qualquer meio via internet, não pode ser linguagem telegráfica, a linguagem do oi, porque ela não traz a ligação, não faz o elo. Então a gente deve se estender mais um pouco, não custa nada. Então, se estendendo mais um pouco, a interação fica mais aconchegante e mais constante, mais substancial. Hoje tem uma briga, né? Assim, e por que o A? A-mails. Isso foi para lembrar e-mails. Uhum. A-mails do amor, né? A-mails do amor. A-mails. Mail é correio, A de amor. Correio do amor. Hoje é assim, né? Oi, tá, vai, tá, só. Massa, né? Massa. Você está dizendo que a gente tem uma interação maior, que fica mais bonito, mais poético, mais... Há um entendimento humano. Aí você me puxa para uma discussão bem atual, que é essa do imediatismo, que as pessoas só gostam das coisas muito rápidas, que as suas entrevistas, as minhas, né, as nossas da Agenda Viva são mais compridas, falam da vida, falam do processo criativo e tal. E aí como é que você encara, como é que você vê isso, essa coisa do imediatismo, e você acha que o pessoal diminuiu a leitura, o pessoal tem lido menos, tem consumido menos, ou não? Como é isso? A televisão, o WhatsApp e mais algumas coisas da modernidade tem realmente diminuído, né, atenuado a comunicação. Eu vejo isso com um problema sério, principalmente na juventude, né? A juventude está se inteirando muito pouco por conta dessas interferências técnicas, cibernéticas, sabe? E isso é um problema muito sério. É interessante porque, assim, se há uma amplitude da comunicação tecnológica, via tecnologia, se pode chegar a mais lugares, a mais pessoas, então, provavelmente, o número de leitura deveria aumentar, né? Concorda? E aí, de repente, com todo esse poderio, com essa disponibilidade da tecnologia, me parece que há um contrassenso, não se lê pouco. Por outro lado, Saulo, estou me estendendo a entrevista para você, não estou falando muito.
Eu chego em São Paulo e vejo a Bienal do Livro. Fui morar um tempo em São Paulo, fiz um pit stop. E quando eu chego, vejo o AMB inteiro, né? Aqueles quarteirões e quarteirões de livro, de tudo, né? De pornô, a literatura, a policial, infantil, tudo, poesia. As grandes editoras, né, do país e até internacionais. E falei, poxa, aqui se lê. Né? E aí eu vou numa livraria cultura, vou aqui na leitura, vou no Luiz, e vejo vendendo livro, e vejo uma resistência sobrevivendo. Como é isso, Saulo? O interesse, né? Há um público especial, né, que frequenta as bienais. Isso aí já foi provado, já foi sacramentado. Há esse interesse. Você foi gestor na área cultural, você me falou alguma coisa antes, no bastidor. Você foi editor da União? Fui, eu passei um tempo lá do jornal ou da... Não, eu fui editor do Correio das Artes. Um tempo. Sim. Tá, passei um bom período lá. Tá. Tenho até muita saudade desse tempo. Tá. Em contatos que eu tinha com pessoas, escritores de todo o Brasil, eu coloquei um em cada capital para representar o Correio das Artes. Ele recebia o Correio das Artes, certa quantidade, e fazia a própria distribuição nos meios culturais do Estado. Sim. Isso foi muito uma fase que foi uma ideia muito bem propagada e que deu certo. Você tem um livro aí curioso, eu queria que você me mostrasse mais outros que você trouxe. Esse aqui é o livro de ficção. Memória de um Galo. E conta aí. Em suma... Não conte tudo. Não, é ficção, mas não deixa de ser uma homenagem que muita gente questionou, perguntou assim, é homenagem a um galo? Mas aí eu fiz questão de colocar um subtítulo aqui explicando que é uma homenagem à cumplicidade que um galo soube exercer com o ser humano. Realmente esse galo existiu na barraca da Morena, lá no Cabo Branco, e ele sabia receber, conhecia os clientes, levava os clientes até o ponto do ônibus, parece mentira. E transformava até o astral da pessoa, que, ao chegar triste no bar, ele ficava brincando com o chinelo, daqui a pouco estava o cara brincando com ele e interagindo bem. Tá? E eu ia muito lá não somente para ver o galo, mas para lê-lo. Né? E achei uma coisa interessante, muito interessante. E eu fiz escrevi essa ficção em homenagem a essa cumplicidade que o galo soube exercer sobre o ser humano. E fiz o lançamento lá na barraca, com o GC que faz a apresentação. Esse galo ainda existe? Não. Comeram o galo? Morreu o galo? Morreu, morrida, né? Natural. Natural. Não, isso não é uma viagem de Saulo na ficção. Existe, né? Existiu o galo. Existiu. O galo existiu, essa viagem, essa história toda. E no ato do lançamento, uma coisa bem forte que eu falei lá, que eu nunca não havia pensado antes, que um galo fosse proporcionar uma noite de gala. Sabe? E muita gente interessada em saber como é que foi, e o galo, cadê o galo e tal. Enfim, foi uma coisa válida. Me fala, você tem outro livro ali, eu queria que você... É riquíssimo a literatura de Saulo. Esse aqui é um livro que eu lancei em 1986. É sobre o Forte. Trata-se de um poema livro sobre o Forte Cabedelo. Né? E hoje está traduzido, a terceira edição, em 3 línguas, né? Português, espanhol e inglês. Now we're talking about this. E poema livro. É um poema do começo ao fim, com o mesmo tema. Né? Ele é sobre Santa Catarina, o Forte Santa Catarina. Forte Santa Catarina. Você tem uma ligação com a ecologia, com a natureza, Isso. com as fortes. Me fala disso.
muito trabalho meu teve sempre esse vínculo com a natureza, sabe? Aliás, o haikai também tem um vínculo com a natureza. Aliás, é uma coisa obrigatória. Antes da gente chegar no haikai, tem a iconografia, né? Aqui. Exato. Tem fotos belíssimas. De quem são essas fotos, Saulo? Do Delgado. Tá? A gente tá ouvindo, tá vendo? Tá. E a gente encontra esses livros? Esse eu não sei se tem algum lá na Você tem seguro? Você tem seguro se você for assaltado aqui? Né? Belíssimo. Me fala do haikai. Como é a pronúncia certa? É haikai? É haikai? Você é um dos pioneiros aqui. Haikai, o haikai. Você é um expoente, tem estudo acadêmico sobre a tua obra. Me fala do haikai. Quando ele chega na tua vida, como chega, o que é haikai? Bom, a etimologia da palavra, Gil, o haikai significa, o ai significa gracejo e o kai, mais aquela coisa lírica, né? Tá aqui, haikai. Exatamente. Você está lendo aí, haikai. Eu, em 1986, eu fui para o Rio de Janeiro lançar a primeira edição deste livro, do Ford. Primeira edição. Quando? Em 1986. Certo. E lá me encontrei com a Virginia Lombardi e Olga Savari, que naquele tempo era considerada a mãe do haikai. E num papo bem informal, ela me perguntou por que eu não fazia haikai. Que o casamento do publicitário com o poeta daria um bom enlace, né? Para o haikai, para fazer haikai. Você era publicitário, Publicitário, exatamente, ainda sou. E eu voltei para João Pessoa no intuito de fazer, né? Tentar fazer o haikai. E fiz um haikai, né? Tive a intenção de ligar para ela e perguntei, né, a ela se aquilo ali era um haikai. Interessante que o primeiro haikai eu fiz um satírico, haikai satírico. Né? Eu nem sabia dessa existência. Aí ela disse, não, isso é um haikai satírico, é isso aí, por aí, o caminho é esse, vá, continue e tal. E mais um tempinho eu completei 100 haikais. Aí liguei para ela já com outra intenção, né? Já que você foi cúmplice, agora é prefácio. E ela fez o prefácio do Sim, aí o haikai ele tem uma estrutura, né? São pequenos poemas, não é isso? Foi esse livro aqui. Esse foi o primeiro? Primeiro, em 1990. Libélula. Isso. E ela prefaciou? Prefaciou. 100 haikais. Isso. Vamos ler um ou dois aí? Vamos ler alguns? É seu, leia. Praia de Jacaré, o sol cansado deitou-se e adormeceu nos braços de mar. Eu fiz um haikai e não sabia. Foi? Há um tambaú no corpo de cada um. E Chico César musicou e tocou nos dos primeiros shows quando ele... Só o haikai musicado? Só. Eu morava em Tambaú e fiz olhando o mar assim. Poxa, eu acho que é a praia ideal, o mar ideal, sabe, no mundo todo. Eu acho que isso aqui Aí eu falei assim, há um tambaú no corpo de cada um. Eu interagi com aquilo e escrevi essa frase e tal. E um dia eu ia produzir um show com ele, logo quando ele saiu da greve de fome, que ele fez, né, nos anos 80. E aí a gente conversando, eu dei isso a ele e tal. E quando foi no show, ele me fez uma surpresa. Ele disse, eu musiquei como assim? Ele disse, não, você vai ver. E aí ele colocou, para minha surpresa, porque eu tinha uma ideia melódica, que aquilo era uma coisa assim, tipo as músicas de Milton, aquela coisa meio sacra, meio... E ele colocou um tribal dentro da música e mudou um pouco a estrutura e ficou assim, há um tambaú no corpo de cada um, no NU, ele mudou, e
Essa é a única parceria que eu tenho. Somos amigos, mas eu nem sabia que eu tinha feito um haikai e estou sabendo agora. Então, temos outros aí. A cana-de-açúcar que meu pai repartia. Como é doce lembrar. E outros, né? Eu tive uma ousadia. Aí você tem outros livros. São quantos ao todo? São 4 livros de haikai, desse gênero. Qual é o mais recente? Me mostra eles. Vamos Mais mostrar recente. aqui. É importante que o pessoal de casa ou Mais da recente rua é esse. saiba. Esse foi lançado em 2015. Café Pequeno. Esse é o mais recente. É. Plantei sementes, colhi auroras, criei raízes no meu coração. Saulo Mendonça. E aí você pega e você fica doido para ler tudo de uma vez. Torneira do chafariz, águas da manhã, dias a granel. Estou explorando aqui, viu? Esse mais. Meio-dia em ponto. Pela vidraça, uma libélula. Sibila, um voo entrecortado. Meninas. Menina olha e se pergunta. No choco, a galinha. O que ela pensa tão sozinha? Assim? É. Então. Esse aqui é o mais recente. Tem esse aqui. Um gato dorme sobre a balança. Sono pesado. Já tem um pouco de satírico, né? Bom, esses foram os outros dois. Somando 4, né? Luz de musgo e pirilampo. E aí tem um estudo acadêmico sobre o teu trabalho, não é isso? Isso. E é assinado por? Amador Ribeiro Neto. Sim. Está aqui. Então, para quem não conhecia, como eu também não conhecia, faz 2 dias que eu conheço, nem sabia que tinha feito um haikai, né? Estou sabendo agora. Ensaio sobre haikais de Saulo Mendonça. Epifania, né? Epifania da Poesia foi um livro editado pela Universidade Federal da Paraíba, que são trabalhos da turma de pós-graduação em letras da universidade. O outro lado O outro lado da palavra. Esse livro é haikai também? É um glossário, né? Um glossário. Um dicionário com palavras inventadas. Não, Quer dizer, palavras inventadas Eu não. não sei ler, não. Queria que você lesse. São palavras que têm a definição muito diferente do que a gente vê no dicionário, né? Escolha aí para você. Vou fechar o olho assim. Poesia, no dicionário diz uma coisa completamente diferente, que é asas da imaginação, instrumento alado exclusivo do poeta. Prisão, depósito de homens temporariamente invalidados pela lei, homens enquadrados. Tá cheio aí, né? Saulo, a gente está chegando no final da nossa riquíssima conversa. Comecei a aprender muito aqui com você. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu queria falar mais um pouco. Você me trouxe aqui um convite do projeto do Picuí, projeto cultural Picuí Praia, com inauguração da exposição permanente de haikais ilustrados do poeta paraibano Saulo Mendonça. Aqui é dia 21. Dia 21, cai na sexta-feira, às 6h30 da noite. No Jardim Oceania, no Picuí Praia. É aberto ao público? Aberto ao público. Né? Tá. O que vai ter lá? E depois a apresentação da Tereza Cavalcante, a cantora paraibana, Tereza Cavalcante. É o que? Vai ter uma exposição sua permanente? É uma exposição que, por sinal, os haikais já estão afixados lá na vidraça da fachada. Quero te agradecer e lembrar, assim, o apoio cultural é da Adesivo 2, Envipol, BIA, Gráfica JB e Nacional Gás. Projeto Cultural Picuí Praia, dia 21. Agenda viva!